Bom dia para quem está assistindo esse vídeo antes do meio-dia. Boa tarde para quem estiver assistindo de tarde. Boa noite para quem estiver assistindo de noite. Ih, que comprido está essa introdução. Então lá pelas tantas também boa madrugada, se alguém assiste de madrugada, né? Estou fazendo esse vídeo no sábado à tarde, agora são quase 17 horas da tarde. Estou aí embaixo de uma árvore que não é uma árvore, é uma planta tipo trepadeira, né, que eu transformei numa árvore. Ela é sustentada e virou uma copa, mas na verdade não devia ser. Dá uma olhadinha aqui, para quem puder ver, né? É sustentada por uns pilares e ela é muito interessante. Tem vários ninhos de passarinho nisso que parece uma árvore, né? Faz parte aqui do nosso jardim, que eu bem que gostaria que fosse o Éden, como nós estamos estudando aqui, mas não em crise, né? O nosso estudo nessa semana é um estudo muito triste. Eu confesso que não me senti muito bem. A lição é muito boa. A lição traz muitas informações importantes, etc. Mas eu acho que também para o autor da lição, quem é ele? Autor ou autora, nem sei. Bom, seja lá quem for. David Tasker é um homem. Eu acho que ele também não deve ter se sentido bem. Escrever sobre a queda. É triste. É muito triste. Escrever o que aconteceu com um casal que era feliz, num lugar maravilhoso e que de um momento para outro perdeu tudo. É triste, por exemplo, ficar sabendo de uma pessoa que é engambelada por um vigarista, por um mentiroso, uma pessoa falsa, uma pessoa que trabalhou a vida toda, que se aposentou e que tem algumas economias, como aconteceu não faz muito tempo aqui por perto, né? Uma pessoa que tinha lá uns seus, não dava nem 100 mil reais de economia, que agora estava aposentado, já numa idade avançada, e que perdeu tudo para um vigarista, que sumiu, desapareceu, nunca mais acharam, perdeu tudo. O casal perdeu tudo. Que tristeza. É dura essa lição. Santo e poderoso Deus. Felizmente essa história já está chegando à beira do final. Nós estamos entre os últimos sofredores desta longa história de sofrimento, de conhecimento do mal. Santíssimo Deus, dê-nos a tua experiência que o Santo Senhor Jesus Cristo desenvolveu lá quando vivia aqui na terra, na cruz. E dê-nos o teu perdão também. Oh, Santíssimo Deus, precisamos muito. Abençoe-nos nesse estudo aqui também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, na semana passada nós tínhamos estudado sobre a crise no céu, né? O assunto era a queda de Lúcifer. Agora nessa semana é a queda de Adão e Eva, do casal. Significa a queda de toda a humanidade, porque naqueles tempos ainda a humanidade inteira eram só duas pessoas. Eu vou tentar descrever isso, sem seguir aqui a lição, tentar descrever. Eu escrevi o comentário da lição, já revisei uma vez, já revisei mais uma vez, e agora acabei de revisar mais uma vez. Dá um mal-estar, inclusive, ficar pensando sobre isso. Me coloquei naquele lugar, naquela época, se eu fosse Adão, minha mulher fosse Eva. É muito duro, só de pensar. Imagina como devem eles ter se sentido. Bom, mas vamos lá. Vamos lá. Vocês ficam imaginando, né, o jardim ali. Eu andei fazendo uma pesquisa. Eu não fui muito fundo na pesquisa, mas enfim, descobri que hoje catalogaram 5.108 diferentes tipos de frutos. Estou me referindo a frutos, né?
para comer, comestíveis. Bom, certamente no Jardim do Éden havia mais que isso, mas vamos supor que esse fosse o número, que fossem 5.108 frutos, e que dentro desse número houvesse um que não deveriam comer. Portanto, haveria 5.107 escolhas para comer. Uma não era para comer. Tá? Que Deus bondoso. Dentre milhares de frutos, disse, não comam desse um. Mas é muito fácil obedecer uma ordem dessas. É ou não é? Vamos supor que tivesse 5 frutos para comer. Não, 5 frutos que tivesse criado e uma não devesse comer. 4 podem comer, uma não. Não foi assim. Foram milhares de frutos. Não sabemos dizer que frutos desapareceram com o dilúvio, mas eu tenho certeza que era mais que esse número naquela época, não menos. O Deus bondoso, então. Mas por que Deus resolveu proibir comer daquele fruto? Simples demais de entender. Muito simples. Porque tinha que haver uma prova de obediência. Não é? Vejam bem, eles não tinham conhecimento do mal, e conhecer o mal não interessava para a sua felicidade. Não interessava nunca. Mais adiante vamos comentar um pouco isso. Eles só tinham conhecimento do bem, portanto, eles não tinham capacidade de roubar, de trair, de matar, de mentir, de ficar aí desejando as coisas do próximo, de cobiçar. Não tinham na sua cabeça a ideia de adorar outros deuses. Não tinha na sua cabeça a ideia de tomar o santo nome de Deus em vão. Não passava na sua cabeça de não guardar o sábado. Eles não tinham essa opção, não existia, eles não conheciam o mal. Eles não conheciam a ideia da desobediência. Não lhes passava na cabeça qualquer prática de mal. Inclusive algumas práticas da maldade nem era possível. Por exemplo, roubar. Não só eles não conheciam a ideia de roubar, hoje a gente conhece. Como nem havia como roubar. Não é? Roubar o quê? Se tudo era de graça lá. Não é? Eu não estou falando em roubar, por exemplo, enquanto fosse só Adão e Eva. Adão teria que roubar coisas de Eva, ou Eva coisas de Adão. Mas como? Roubar o quê? Como? Eu estou me referindo depois que fossem milhares ou milhões de pessoas. Não havia como roubar, era na perfeição, não existe, isso é meu, isso é teu, é tudo de graça. Né? Não tem porquê, esse terreno aqui é meu, essas plantas são minhas, aqui eu plantei, isso aqui é eu que vou colher. Não existe isso, tem abundância, sobra. E o fruto que desce, que tivesse ali, esse fruto, ele amadureceu esse mês. Temos que comer logo, porque senão ele apodrece. Não tinha apodrecer. Ele fica ali 1 ano, 2 anos, um século. Eu vou já arrancar. Eu não ia fora nunca. Não havia como roubar. Não é? Então Deus criou um teste muito simples. Olha, vamos supor assim, naquele número, aqui tem mais de 5.000 árvores diferentes de frutos que vocês podem comer à vontade. Menos desse. Porque no dia em que comerem desse, vocês morrerão, isto é, se tornarão mortais. Aí chegou a serpente lá, um dia desses, a serpente esperou anos, certamente anos. Né? Não a serpente, Satanás, né? Estou falando de Satanás. Esperou até que um dia deu-se a ocasião. Estavam passeando no jardim como sempre, né? Adão e Eva, e se separaram um do outro. Não era proibido se separar, mas se separaram. E, por certo, a orientação era assim, qualquer coisa de diferente, porque eles foram bem orientados quanto a Satanás, foram bem orientados. Eles sabiam que Satanás existia, sabiam, etc. E também é óbvio que eles sabiam que
seriam tentados por meio daquela árvore, porque por outro caminho não tinha como. Alguém tente aqui, dos que estão me ouvindo, a imaginar uma outra opção de Satanás, porque só havia uma opção deles pecarem, não havia outra. Portanto, aquela árvore era o perigo. É por ali que Satanás os iria tentar, é ou não é? Será que Satanás iria tentar assim, por exemplo? Vamos criar uma outra opção aqui. Tentar, pelo menos, né? Chegar a Adão. Faz o seguinte. Depois de um tempo, vai com aquela outra mulher, é bem mais bonita que a tua. Aquela outra mulher é descendente dele. Podia ser uma filha, podia ser uma neta, uma bisneta, tataraneta, pentaraneta, sei lá o quê. Isso não ia funcionar nunca. A única opção, e eles conheciam, eles não eram bobos, eles eram inteligentíssimos. Segundo Ellen White, eles eram 20 vezes mais inteligentes que nós. Era a árvore, só aquela árvore. Portanto, se fosse eu e a minha mulher, eu imagino isso, perto daquela árvore só nós íamos juntos, né? E a serpente falou, apenas tanto, a serpente falou, e disse assim: Eva, é assim que Deus disse, não comereis de nenhuma árvore do jardim? Opa! Eva logo se tocou, não disse isso, até então seria o inverso, certo? Satanás inverteu tudo. Das 5.108, digamos assim, podia não comer de uma, só não era para comer de uma. Satanás inverteu tudo, das 5.108, se fosse esse número, podia comer só de uma e não do resto. Que conversa mais grosseira e imbecil para dar atenção. Que conversa? Vai embora, eu estou saindo daqui. Tinha que conversar com alguém com um papo desses. Gente, você vê alguém com uma conversa estranha, só pode ser um vigarista. Sai de perto. Né? Você vê alguém com uma conversa assim, o sábado não é o dia de guarda, o domingo, etc. O que tu está achando? Isso não está na Bíblia. Isso é conversa de vigarista, cujo princípio se origina em Satanás. Eva resolveu conversar com a serpente. Não. Ele não disse isso. Ele disse que nós podíamos comer de toda a árvore do jardim, menos dessa. E acrescentou uma coisa que Deus não tinha dito. Não devêssemos nem tocar na árvore. Deus não disse isso. Deus não disse que não devia tocar na árvore. Não disse que não devia nem Deus disse que não podia arrancar o fruto. Então, poderia arrancar o fruto. Certo? Não iriam pecar arrancando o fruto. Não era para comer. Só. Não era para comer. Se arrancasse o fruto. Eu não sei bem como é que funciona. Como é que funcionava o jardim do Éden, lá, certo? Mas arrancando o fruto nunca apodrece. Isso eu sei. A senhora vai se arrancando uma flor, ela nunca murcha. E Eva mentiu. A serpente mentiu. Eva disse uma coisa falsa em relação a Deus. Deus não disse que não era para tocar. Eva disse que Deus falou que não devia tocar. Isso já é uma mentira. Eu não vou julgar aqui, também não sei, se por essa mentira eles fossem condenados. O que eu sei é que a única maneira deles cair era comer do fruto. Portanto, provavelmente até aí nada de mal. Não era para comer do fruto. A serpente disse uma coisa que para Eva pareceu fantástica. Não. Não é assim, não. Deus não quer que vocês comam dessa árvore, porque no dia em que vocês comerem, é certo que vocês não vão morrer. Mas, pelo contrário, vocês serão como Deus e serão conhecedores do bem e do mal. Opa! Conhecer o mal? Gente, o que tem de atraente, o que tem de impressionante ou de vantagem conhecer o mal? Todos nós sabemos o que é o mal, né? O mal hoje é uma indústria.
É uma indústria que fatura muito, dá muito lucro, dá muito emprego, dá muito PIB, gera muito imposto, etc. Sabe o que é o conhecimento mal hoje? É a fabricação de aviões de guerra, de tanques de guerra, de metralhadoras, de dinamite, de bombas atômicas, de navios de guerra, de submarinos de guerra, de maconha, de LSD, de tudo que tipo de droga, de alimento contaminado, alimento gorduroso que enche as pessoas de colesterol. É a indústria da moda sensual, é a indústria das telenovelas, e sei lá o que mais. É uma grande indústria que, gera dinheiro, que gera dependência, de muito emprego, muito emprego. Se fecha hoje a indústria do mal, milhões de pessoas, para não dizer bilhões de pessoas, passam fome. O mundo precisa da indústria do mal, a indústria da guerra, da matança, do terror, do sofrimento, não é? Claro que nós temos a indústria do bem também, a indústria que produz vacinas, não é? A indústria que faz pesquisa para cura de doenças, claro, nós temos. Mas temos também o conhecimento do mal e estamos sofrendo por causa dele. E precisamos do conhecimento do mal para sobreviver nesse planeta. Tem muita gente que, se não fosse a indústria do mal, não teria emprego. Tá desse jeito. É a poluição do planeta, a destruição. Agora temos aqui no Brasil, esses vídeos e essa lição vão para praticamente o mundo todo. Aquele problema ali do rompimento das barragens, né? Lá em Minas, que está contaminando o mar, matou peixes, deixou muita gente sem emprego, destruiu um rio. Esse é o conhecimento do mal. Grande vantagem. Estamos aqui sofrendo. Um dia eu quero me salvar. Eva está salva, felizmente. Minha primeira mãe, né? Um dia eu quero chegar, Eva, tu sabe no que resultou o conhecimento do mal? Ela deve dizer, eu sei. Porque quando ela e Adão acordarem, eles vão olhar em redor e vão ver tudo destruído. Esse é o conhecimento do mal. Essa conversa não vai prosperar no céu, porque ali só tem o bem. Ali a gente não vai conseguir falar 2, 3 minutos, não mais que isso, sobre o que foi aqui na Terra, porque lá é tão agradável que isso não tem como falar sobre o que passamos de sofrimento, não tem como, né? Então, Eva tomou daquele fruto, pegou, não aconteceu nada, né? Claro, podia pegar. Deus não disse que não é para pegar, Deus não disse que é para arrancar, né? Deus não disse que não podia brincar com aquele fruto. Deus não disse isso, que não podia. Disse não, é para comer. Não é? Só isso. Só não comer. E ela comeu. Comeu. E não sentiu nada de mal. Claro, o fruto não era venenoso. O fruto era saboroso, não tinha nada de errado com o fruto. Era um fruto bom, saboroso. Eu não sei se era um fruto igual a alguns outros frutos, até talvez fosse. Corre a história aí falsa de que era uma maçã. Tá. Para efeito de pensamento, vamos supor que fosse uma macieira. Ali a gente tem outra macieira, ali mais outra macieira, ali outra, etc. Tal. Dessa macieira não é para comer. Não sei, não fundamento nenhum para especular sobre isso. Mas talvez até existisse outras árvores do mesmo fruto lá dentro. Ou talvez até existissem outras árvores com fruto muito parecido. Por exemplo, uvas. Quantas espécies de uvas diferentes temos? Quantas espécies de maçã diferentes temos? Quantas espécies de peras diferentes temos? Quantas espécies de bergamota diferentes, de laranja diferentes temos? Etc. Quantas espécies diferentes temos? Parecidas, muito próximas, né? Daquela árvore. Deus não disse dessa espécie de fruto, ele disse desta árvore não era para comer. Só dessa. E ela levou para Adão
né? Levou para Adão. E Adão, bom, aí já começou o problema. Eva, na conversa com a serpente, devia ter... Opa, que conversa é essa? Não, ela fez uma afirmação falsa aqui. Se fez uma afirmação falsa, ou seja, se disse que não era para comer de nenhum fruto, quem é esse? Não é um anjo de Deus. Óbvio que não. Também não é Deus. Óbvio que não. Quem é ele? Só podia ser aquele inimigo, né? Porque mentiu. Deus disse, ela sabia bem o que Deus disse. E se aquela criatura disse o contrário de Deus, portanto aquela criatura era contrária a Deus, contrária a ela. Eles eram muito inteligentes, 20 vezes mais inteligentes que nós. Ela podia ter percebido, não vou dialogar com essa criatura, vou lá com Adão, vamos lá falar com Adão e vamos falar com Deus. Sobre essa história, tem alguém aqui falando, aqui dizendo uma coisa, uma besteira, uma coisa diferente, uma coisa errada. Que tinha que dialogar com o diabo, né? Era muito fácil ela perceber que isso era o diabo, era muito fácil. Convenhamos, certo? Mas é o contrário. Ela se deixou engambelar. Foi levar fruto para Adão. E Adão disse, Eva, Adão percebeu. Eva, o que tu fez? Tu comeu do fruto? Tu te tornou mortal. Tu vai morrer. Eu vou ficar sozinho. Sozinho eu não fico. Eu perdi minha mulher. Mas eu estou casado com a minha esposa. Agora em janeiro vai fazer 38 anos. A gente se dá bem, etc. Eu não gostaria de perder minha esposa. O ano passado não, esse ano, minha esposa teve câncer. Foi operada, etc. Câncer no rim. E eu fiquei impressionado com isso. Eu tinha que avaliar a possibilidade de eu perder ela. Felizmente ela está recuperada, está aí. Eu não queria perder ela. É minha esposa, 37, 38 anos já. Talvez fosse mais ou menos esse tempo. Existem uns cálculos que a gente pode fazer, que não vou demonstrar aqui agora, de um tempo que eles viveram lá no Éden antes do pecado. Uns 30 e poucos anos, provavelmente. E Adão, perder Eva. Não, a gente pode pensar assim, mas Deus podia fazer outra Eva, mas eu quero essa. Eu posso pensar assim, bom, eu poderia pensar, bom, se fosse a possibilidade. Não, perder minha Dulce, tudo bem, não tem problema. Se Deus me dá outra Dulce bem igualzinha a essa, tem que ser essa. Não quero outra igual, quero essa. É curioso como é o amor, né? Eu não quero outra, eu não quero substituição. Foi assim que Adão pensou. Não é? Eu sei que Deus pode fazer outra, mas eu quero a Eva. E Adão comeu para morrer junto com ela. Em vez de perguntar para Deus, Senhor Deus, e agora? Está aqui um problema, etc. Tal, me ajuda aqui. Adão, irmãos, é o seguinte, quando o pecado anda por perto, a gente quer se separar. Essa é a coisa do pecado, separação. Separar primeiro de Deus, depois separar entre nós. E aí eles começaram a sentir as consequências. Primeira consequência, vergonha. Segunda consequência, medo, temor de Deus. Ai, se ele vier aqui, e agora? O que? Vamos passar a vida toda fugindo? Caim matou Abel e começou a fugir também. Medo sentimos até hoje, vergonha sentimos até hoje, tristeza, né? Sofrimento, começou isso. Isso que nós também sentimos, sofremos. Mas foi naquele dia que Deus fez uma aliança com eles, foi a primeira aliança. Primeira aliança depois do pecado, né? Primeira aliança. Deus disse, antes de tudo, Deus foi muito bom, Deus foi fantástico com eles. Antes de tudo, Deus disse assim, Adão, tu vais sofrer, vai ter que trabalhar duro. Eva, tu vais sofrer para ganhar teus filhos, mas vai haver uma guerra entre eu e esse que enganou vocês. Estou falando em outras palavras. Esse que enganou vocês vai me ferir no calcanhar. E eu vou ferir ele na cabeça, vou esmagar a cabeça dele. Ele vai ser morto. E a partir disso,
então, por eu morrer em lugar de vocês, eu posso perdoar vocês. E aí vocês vão ter de volta a vida eterna. É assim, só tem essa solução. Satanás tremeu. Adão e Eva ficaram tristes e felizes ao mesmo tempo, porque enfim, naquele dia, não sei quanto tempo depois do pecado, eu creio que bem pouco tempo. Pode ser uma questão de minutos, máximo uma hora, sei lá, não sei. Mas Deus não deixou ele sofrer muito tempo, ele também não deixou Satanás ficar alegre muito tempo. Eles receberam a notícia do que hoje nós conhecemos da graça. Vocês vão ser perdoados, vocês não merecem. Não merecem perdão. Vocês vão ser perdoados porque eu vou pagar a conta por vocês. Esse é Deus. Satanás queria demonstrar que Deus é falso no seu amor. Porque assim, Deus nunca poderia perdoar alguém, certo? Nunca poderia perdoar alguém. Na lógica de Satanás. Porque enquanto todos obedecessem, não teria necessidade de perdão. Quando o primeiro desobedecesse, ele teria que matá-lo. Foi ali que está usando. No dia em que vocês pecarem, vocês morrerão. Então teria que matá-lo. Portanto, Deus nunca perdoaria. Eu repito, nunca perdoaria porque na obediência não precisa perdoar. Na desobediência mata. Mata a si mesmo. Para poder perdoar quem não merece o perdão. Essa solução Satanás não esperava. E agora Satanás, ele teve 2000 anos para se preparar, para enfrentar Jesus aqui na terra. E ele se preparou e perdeu. 2000 anos não, 4000 anos. 4000, 2000 anos depois da morte de Jesus. Perdeu. Ele está derrotado. Agora, só nos resta uma coisa: confiar na promessa de Jesus Cristo de voltar. Porque confiar na vinda dele, na sua primeira vinda para morrer por nós e ser vitorioso aqui, isso não precisa mais, porque isso já aconteceu, isso é uma realidade, isso é um fato. Esta batalha já aconteceu, nisto não precisa mais confiar, isso só precisa ter certeza, isso já aconteceu, está no passado, agora precisa crer que ele volta. E a questão é a seguinte: depois dele morrer por nós, ele ter cumprido o que ele prometeu, todo aquele ritual do sacrifício, será que a parte mais fácil e mais agradável a ele não faria de vir e nos buscar? Ele volta. E olha que está próximo, e está muito próximo. Que tenhamos uma boa experiência com quem nos ama tanto assim. Ama tanto que deu uma provinha tão simples para Adão e Eva lhe obedecer. E que morreu por nós em nosso lugar para nos perdoar. Esse é o nosso Deus. Oh, bom Deus, que nós sejamos vitoriosos junto com nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome dele que pedimos. Amém.